falar aí sobre o Hadoop, né? Agora a gente vai entrar diretamente no Hadoop, vai falar um pouco sobre os seus componentes e como é que ele funciona, tá? Apesar de ser uma ferramenta que parece ser complexa, o Hadoop em si ela é bem simples de mexer, tá? Ela não, em si não tem muita dificuldade não, ela é bem tranquila mesmo. Só que quando a gente fala de Hadoop, primeiro a gente precisa entender qual é o paradigma que fez com que o Hadoop fosse criado, tá? Quando a gente para pensar em ambientes computacionais que a gente tinha antigamente, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: os dados estavam dentro de servidores storage e o processamento estava nos servidores. E como é que esses dados eram processados, né? A informação vinha do storage, trafegava pela rede e chegava no servidor para fazer o processamento. Então você tinha que levar o dado para processamento. Isso é legal, é bacana, porém como a gente entra dentro do conceito de dados infinitos, uma quantidade de dados que já passa do normal, fazer essa transferência, né, tirar o dado do servidor, transferir ele para a rede, levar para processamento, para aí sim executar alguma coisa, começa a ser um problema do ponto de vista de dados. Né? A gente está falando de terabytes de dados, exabytes de dados, e transferir isso pela rede, né, considerando que a nossa rede aí tem uma banda finita, é um problema. Então a ideia do Hadoop foi exatamente o contrário, foi levar o processamento para o dado. E como é que é levar esse processamento para o dado? É você colocar os seus discos, né, o mais próximo possível do processamento. É por isso que entra aquela ideia dos discos de barriga, né? Você põe o disco mais próximo do seu dado e com isso você consegue ter um throughput maior, né? Você consegue transferir, comunicar, né, os dados com o processamento de uma maneira mais rápida. Uma analogia que eu gosto muito de falar para pensar sobre isso é que imagina que você tem um armazém e o seu escritório, o armazém fica no lugar A e o seu escritório fica no lugar B. Aí você precisa contabilizar o que tem dentro do seu armazém. Faz sentido você pegar todas as caixas do seu armazém e trazer para o seu escritório para fazer a contagem? Não faz sentido. Imagina a quantidade de caixa, né, que seriam os pacotes, que você teria que trazer para o seu escritório para fazer essa contagem. Agora, se você leva o seu escritório, né, que no caso é seu processamento, para próximo do seu armazém, você já está ali dentro, você já consegue dar vazão, né, a esses dados de maneira muito mais rápida. Então essa é a ideia por detrás do Hadoop, né? Essa é a ideia por detrás do conceito de Hadoop, né? É levar o processamento para próximo do dado. Então dentro desse conceito a gente tem uma linha de tempo, né? Que é um histórico que fala um pouco de como o Hadoop surgiu, de qual foi a ideia por detrás do Hadoop, qual foram as primeiras empresas a se trabalhar com Hadoop, né? Qual foi os players aí que foram nascendo e etc. De que mostra um pouco dessa história, tá? Mas eu vou fazer um resumo aqui para que a gente possa acompanhar. Então a história do Hadoop, né, da criação do próprio Hadoop e do Spark, começa lá em 2002, né, com o Doug e o Michael Caffarella. Eles criaram o que seria o projeto NUT. O que é o projeto NUT? O projeto NUT, ele era um crawler, né? Ele foi criado aí como um crawler para ficar rastreando, né, varrendo as páginas da internet e trazendo informações. Porém, eles perceberam, né, que eles precisavam fazer uma distribuição desse componente, né? Então, nesse sentido, o Doug Cutting criou aí o NDFS e adicionou, né, os componentes aí de MapReduce ao NUT. Mas ele fez isso depois que o Google já tinha lançado o paper dele do GFS, que é o Hadoop do Google, né, que é o Google File System. O Google, então, o que o Google fez? O Google, né, como uma empresa inovadora que sempre foi, percebeu aí a necessidade de se trabalhar com grandes dados. Então ele criou a sua própria ferramenta, né, o Google File System e o MapReduce. E ele percebeu que o mercado, em algum momento, ia precisar dessas tecnologias, né? Ele percebeu que o mundo estava se direcionando para uma era tecnológica, né? E essa era tecnológica iria focar em dados, né? Pelo menos essa primeira onda da era tecnológica iria se focar em dados. Então o que ele fez? Distribuiu os papers, que nada mais é do que como funcionam as ferramentas deles, né? Quais são as estratégias que eles usam para as ferramentas deles.
Então eles lançaram lá o paper do GFS do MapReduce, e a partir daí o Doug Curry foi lá e criou o NDFS, né? E o componente do MapReduce. Porém, logo em seguida, né, o Doug Curry foi contratado aí pelo Yahoo e ele passou a tornar-se um projeto independente do Nut, né? Então o conceito, né, do Hadoop surgiu e ele passou a ser um componente aí independente do Nut. A partir daí, algumas empresas já começaram a trabalhar aí com a ideia do Hadoop. Então, em mais ou menos meio de 2007, o New York Times ele fez uma conversão de 4 terabytes de arquivos de imagem em mais de 100 Elastic Cloud, né, que são as máquinas virtuais da AWS. E também, né, um pouco entre 2008 aí também, logo no início aí de 2008, o Yahoo também já tinha lá o seu projeto de Hadoop, né, que era o seu próprio projeto de Hadoop, e eles foram lá e fizeram uma ordenação em cima de 1 terabyte de informação, que demorou aí 35 minutos e foram executados aí em 910 nós. Nesse meio tempo, o Facebook também, né, tava passando por uso do Hadoop e tudo mais, e eles perceberam algo interessante. O que eles perceberam? Eles perceberam que a maioria dos jobs MapReduce que eles faziam, eles eram muito parecidos. Eles tinham basicamente o mesmo código, a mesma forma de se fazer. Então eles perceberam que era possível eu abstrair a execução Job MapReduce em queries Hive. Então eles criaram o Hive. O Hive nada mais é do que um abstrador de Job MapReduce, ou seja, ele reconhece uma query SQL, né, uma DQL, converte essa DQL numa aplicação Java, né, que nada mais é do que classes que estendem os jobs de MapReduce, e ele dispara esses jobs dentro do MapReduce mesmo. Então o Facebook, como ele tinha lá muitos funcionários que utilizavam MySQL, eles pegaram a ideia do MySQL e colocaram ele dentro do Hive. Tanto que os comandos do Hive são parecidos, né, se não idênticos, né, com o MySQL. Então o Facebook percebeu, né, que eles tinham muitos funcionários que sabiam fazer queries. Então para eles era mais fácil executar uma query do que fazer um job MapReduce, né? Imagina, você tem que criar uma classe Java de map, fazer lá a regra de negócio, depois fazer lá uma classe de reducer, fazer lá a regra de negócio, compilar e executar. Sendo que você poderia executar uma query, essa query ser convertida em uma aplicação Java e executar isso para você. Muito mais prático, né? Muito mais rápido. E essa foi a estratégia do Facebook. Então o Facebook criou o projeto Hive, né? E logo em seguida ele disponibilizou isso para Apache. E o Hive aí se tornou uma das primeiras ferramentas do ecossistema Hadoop, né? Então ele passou a ser um componente aí do Hadoop. Então em 2009 foi feito também uma outra ordenação, né, em cima de 1 terabyte e demorou 62 segundos, que foi considerada a ordenação mais rápida da época, utilizadas em cima de 1460 nós. Eles também fizeram uma outra ordenação de 1 petabyte, que demorou 16 horas e teve aí o uso de mais de 3.658 máquinas. Nesse meio tempo, entre 2009 e 2010, Doug Curry foi chamado para se juntar à Cloudera. Como a gente sabe, né, que os Estados Unidos está sempre à frente do Brasil, pelo menos 5 anos. Então, nesse período de 2009, aí, eles já estavam tendo vários problemas com dados. Eles já faziam armazenamento de dados há muito tempo. O Google mesmo já faz armazenamento de dados desde 2000, né? Desde 2000 ele já tem aí uma dificuldade de se trabalhar com grande quantidade de dados, né? Tanto que o GFS veio para isso. Então o Doug Curry, junto com outras pessoas, né, perceberam aí que uma nova era havia se criado, né, que era a era da informação. Então a Cloudera ela veio como uma empresa, né, um vendor, para oferecer apoio em ambientes Big Data, utilizando aí o ecossistema Hadoop. Qual é a principal diferença aí entre o Hadoop e o Spark? A grosso modo, a principal diferença é que quando você executa Job MapReduce, as interações de MapReduce
né? Quando você faz um MapReduce e depois executa um outro MapReduce, essas interações elas são feitas em disco, né? Então ele executa lá um job de MapReduce, a informação é armazenada no disco, depois você executa uma outra interação, ele lê do disco, sobe para a memória, faz esse processamento, grava em disco de novo. Então se você tem várias interações, cada interação de um job MapReduce para outro, ele armazena em disco. Então você acaba tendo uma perda aí de velocidade, né? Eu não vou falar perda de performance, porque na verdade não é perda de performance, é mais de velocidade, né? As interações, elas são lentas. E essas interações lentas impactam na performance como um todo. Então entra o projeto Spark. O projeto Spark vem exatamente para isso. O Spark, em diferença do Hadoop, é que basicamente ele só trabalha em memória. Então todas as interações de MapReduce do Spark acontecem em memória. Então ele executa um MapReduce, as informações desse MapReduce ficam na memória. Então quando ele executa uma próxima interação, né, que é quando ele vai para uma outra execução de MapReduce, essas informações já estão quentes, né, elas já estão na memória. E com isso você consegue ser até 100 vezes mais rápido do que uma interação de job MapReduce padrão. Então foi aonde ele percebeu que a era de dados chegou e que ele precisava dar vazão, dar uma performance mais rápida nessas tratativas. Então veio aí o projeto da AmpLab, né, que foi aí o início, né, do projeto Spark. O projeto Spark ele veio exatamente nesse conceito. Aí lá para 2011, assim, o Yahoo descontinuou o seu projeto Hadoop, né, porque até então o Yahoo ele tinha o seu próprio Hadoop. Foi lá e começou a colaborar com o projeto Apache, né? Porque até então o Hadoop já era parte do projeto Apache. Algumas empresas tinham o seu próprio Hadoop dentro de casa, né? Eles queriam ter o seu próprio Hadoop. Eles perceberam que não fazia muito sentido, né? Porque a comunidade, por ser várias pessoas, por gerar um engajamento maior, trazia aí uma quantidade maior de pessoas, né? Uma quantidade maior de committers. Então eles acharam que seria muito mais vantajosos para eles trabalharem aí em cima de comunidade, em cima da própria colaboração. Em 2011, surgiu aí dois novos players de mercado, né, que é a Hortonworks e a MapR. Né? Todas essas são empresas que foram criadas aí com o intuito de dar apoio ao conjunto de empresas, né, ao meio corporativo. Né? A Horton é muito usada na Europa, né? A Europa meio que adotou muito bem aí a Horton como ferramenta como fornecedor de apoio para eles. Em 2012 aconteceu o primeiro Hadoop Event, né, que foi o primeiro Submit Hadoop, né? Ocorreu aí com mais ou menos 2.200 participantes, né? Até porque naquela época não era ainda tão difundido, o Brasil ainda nem sabia muito bem o que era Big Data, o Big Data estava nascendo ainda, né? Essa nova onda, né? Essa nova onda de dados aí ainda não tinha atingido um pico, né? Digamos que as pessoas ainda não estavam cientes do seu potencial, porém já se existiu aí esse primeiro Submit aí. E entre 2013 e 2014 começou a surgir aí houve o investimento da Intel na Cloudera, né? A Intel percebeu que ela precisaria em algum momento começar a ter soluções voltadas para processamento distribuído, então ela usou aí como estratégia investir 740 milhões de dólares na Cloudera, né? Se eu não me engano, ela comprou o equivalente a 40% da Cloudera, né? E ela se tornou sócia da Cloudera nesse sentido, né? Então ela percebeu, né, que a era de dados chegou e que ela precisaria ter uma forte presença nisso, então ela meio que percebendo isso foi lá e comprou um pedaço da Cloudera. E ainda entre 2013 e 2014 o Spark já também se tornou um projeto Apache, né? O pessoal da AmpLab, né, foi lá e doou o projeto Spark para Apache, então ele passou a ser um projeto aí que recebeu aí grande apoio da comunidade, né? A comunidade, depois que o Spark chegou, a comunidade quase que abandonou os outros projetos da Apache, né? O Hadoop perdeu aí força, o Scoop, o Flume perderam força e todo mundo meio que migrou aí pro Spark, porque realmente o Spark ele é o futuro, né? Se a gente for analisar o conceito de Big Data a longo prazo, né, para daqui a alguns anos ainda, o Spark ele vai dominar o mundo
do ponto de vista de processamento distribuído, né? Que é o que eu vou até comentar mais para frente quando eu começar a falar sobre Delta Lake. Se vocês aí já ouviram falar sobre o assunto, vocês vão perceber que o Spark ele é a ponta da lança aí, ele é a ferramenta principal disso aí. Então isso aí foi uma ideia, um resumo, né, da história do Hadoop e como a gente chegou até os dias de hoje, né? Claro que como o mercado começou a utilizar muito o Hadoop, a comunidade ela teve que fazer uma força de batalha aí, né? Um movimento de definição de regras de segurança, né? Porque o Hadoop, como ele era uma ferramenta open, ele não foi criado assim do ponto de vista corporativo para se ter segurança, né? Ele simplesmente oferecia suas capacidades de processamento distribuído, né? O ecossistema. Porém, as empresas, né? O meio corporativo precisou, né? Em algum momento, rastrear o dado, criar ciclo de vida do dado, controlar, né? O acesso aos dados, e a partir daí foram se criando ferramentas que dessem apoio ao ecossistema Hadoop para oferecer essa camada de segurança. Então o Hadoop, a partir do momento que ele começou a ganhar os meios corporativos, houve aí um direcionamento para a criação, né, de componentes de segurança. Então você vai ouvir falar de ferramentas aí que sofreram, que entraram, né, como apoio para a segurança do Hadoop, que é o caso do Kerberos, né? O Kerberos é uma ferramenta de autenticação que foi vinculada aí ao Hadoop para se trabalhar aí os tickets, né, para se trabalhar aí a autorização. Então você tem outras ferramentas, né, como o Sentry, o Ranger, que foram ferramentas que foram desenvolvidas também para oferecer apoio na camada de segurança, né, para oferecer apoio aí na autorização, né, dando permissões para que o usuário possa ou não acessar o ambiente. Além de outras ferramentas de criptografia, de níveis de segurança para PCI Compliance e coisas desse tipo. Então, a partir do momento que o Hadoop, o ecossistema Hadoop, começou a ganhar uma visibilidade no mercado corporativo, né, principalmente por ele ser uma ferramenta open source, ele teve que passar aí por uma roupagem para ele poder ser bem recebido dentro do meio corporativo, né? Senão ele não conseguiria atender a demanda. E nesse meio tempo, né, muitos players de mercados aí, como o SAP, como o próprio Oracle, como outras diversas empresas aí, começaram a criar suas próprias soluções baseadas no ecossistema Hadoop. Então você pega, por exemplo, o SAP HANA. O SAP HANA ele é uma ferramenta que por debaixo dos panos ele tem lá um ecossistema Hadoop. Eles te vendem uma ferramenta caríssima, mas por debaixo do pano você está trabalhando com a ferramenta open. Como vários outros players de mercado aí vem fazendo, né? Então, como vocês podem observar que no fundo, essas ferramentas são todas open source e são utilizadas aí como apoio aí para alguns players de mercado. Suders.com.br